Bom dia, pessoal. A gente está aqui nesse momento vivendo aí o carnaval e diante de tudo que está acontecendo, muito ataque na política, nas redes sociais, muita discordância nessa festa do carnaval, muita celebração e deboche. Então eu lembrei que tem um capítulo nesse livro aqui, olha, O Sermão da Montanha, do Berto Holden. Esse autor, ele é brasileiro, mas não é conhecido no Brasil. Ele é incrível. Super indico as obras dele, muito bom. Tem muito artigo dele na internet, você pode encontrar também. Então no capítulo aqui, O Sermão da Montanha, os bem-aventurados os mansos. E a gente se diz um país cristão, temos um grande amor a Cristo, a fé em Jesus. E a gente vive esse momento aí de tanta contradição, de violência, de conflito. É até difícil de acreditar que nós realmente somos mesmo cristãos por dentro. É até difícil de acreditar. Com tanta raiva, com tanto ódio. Então, aqui nesse capítulo ele fala: aceitar o Cristo é fácil. Viver o Cristo, isto é um problema de imensa gravidade. A experiência, então, de viver o Cristo, viver os ensinamentos do Cristo. Não basta somente crer. Aqui ele diz que é preciso viver. E isso é um problema entre nós. Ele começa no capítulo falando que o homem sempre buscou dominar o outro. E são 3 tipos, então, de violência, né, através das quais o homem busca dominar uns aos outros. A violência física, que é material, através da agressão física, né, verbal. Tem a violência mental, intelectual, que ela é mais eficiente. E essa violência ela tem muitos nomes, a violência mental. Muitos chamam de diplomacia, exploração, astúcia e política. E ela invariavelmente ela tem os mesmos objetivos. Ela quer conseguir conquistar os seus fins próprios para aquilo que o ego deseja. Ela deseja. Então a violência intelectual, mental, ela quer conquistar aqueles objetivos do seu ego. E ela passa por cima, manipula tudo ao redor para conseguir seus desejos, seus objetivos. A outra violência, aqui, ela é chamada de violência astral. Ela se serve da força astral, do mundo sobrenatural. Muitas das vezes a gente chama isso de magia, para conquistar os seus objetivos. E um grande homem que usou dessa energia astral é Moisés, que ele foi iniciado no Egito. Ele estudou lá no Egito, ele morou no Egito, né? E nasceu lá. Ele conviveu naquela sabedoria, né, no palácio do faraó, estudou a cultura egípcia, e com 40 anos, então, ele foi chamado, ele recebeu um chamado do astral para libertar o povo hebreu. E ele fez isso através do seu contato com o astral, com Deus, com o divino. Ele foi teleguiado pelas forças sobrenaturais, forças que não são tangíveis, pelas forças intangíveis. E são raros aqueles que conseguem isso. Ele não recorreu à violência física, e foram as armas invisíveis da magia mental, com suas 10 pragas que ele lançou no Egito. Então, falando sobre essas três violências, né, três tipos de violência, aqui no livro ele fala que quando o homem avança notavelmente no caminho da sua evolução superior, sua evolução moral e ética, ele deixa então de recorrer a todos esses tipos de violência física, mental e astral. Quando ele percebe que no seu eu existe uma grande força, maior ainda, dentro de si, há uma potência divina muito grande, que é o sopro que nós chamamos. Quando ele percebe isso, ele deixa de recorrer às violências. E é nesse eu mais profundo é onde que está a verdadeira força que nós temos. Ela se esconde no nosso coração, é o nosso tesouro, é o reino dos céus. É a potência divina em nós, o nosso verdadeiro eu. Muitas das vezes está escondido. Então o homem profano, ele não percebe isso, ele não sabe disso. Então ele recorre às outras forças para conquistar os seus objetivos, para viver. O homem fica perdido muito tempo nesse terreno da violência, das violências. E quantos de nós que não recorre ou já recorreu várias vezes à violência, a algum tipo de violência? Todos nós já agimos com violência em algum momento. Até contra nós mesmos a gente age com violência. Então, pessoal, o Berto Holden fala que nós vivemos em 2 dimensões básicas. Eu desenhei essa cruz, porque todas as ideias dele ele tira da Bíblia, né, de Jesus, e faz interpretação incrível. Então eu fiz para poder ficar mais claro. E se desculpa se o vídeo ficar longo, tá? Não tenho muita habilidade com gravação de vídeo. Mas aí, então ele diz que a gente vive em 2 planos, basicamente. O plano da dimensão horizontal, né, que é esse aqui, e o plano da dimensão vertical. Na dimensão horizontal, a gente vive o mundo do fazer, o mundo do ter. É o mundo material, é o mundo passageiro, que as coisas passam. Ele vai acabar. Uma hora a gente essa situação do plano horizontal, ela pode começar e acabar a qualquer instante. E tem a ver com o quê? Com o nosso contexto. Nosso trabalho, família, nossos estudos, nossos títulos, carreira, nossos boletos, nossos afazeres do dia a dia, posses. Isso tudo pode acabar. E isso está no terreno da mente e do ego. Tudo que está no plano material, que a gente vê, que foi construído pela mão humana, está no plano do ego, no plano da mente, que são ferramentas que a gente usa para estar no mundo.
E o homem, muitas das vezes chamado profano, ele vive muito na dimensão horizontal, na dimensão do ter e do fazer, que é o mundo das quantidades. Por sua vez, o plano da dimensão vertical, chamado também de o plano dominado pelas forças espirituais. Aqui está a nossa força espiritual, no plano vertical. E no plano horizontal, está nossas forças físicas, que nós aplicamos muitas das vezes, violência física, mental, né? E mágica, sobrenatural. E aqui, ó, o plano da dimensão vertical, está a força do espírito, aqui. Esse mundo, esse aqui é o mundo do ser, a dimensão vertical. Ele é atemporal, intangível, eterno. Ele é o mundo da qualidade. Ele está dentro de nós e vem de Deus. Tanto é que na palavra Deus tem a palavra eu, que Deus se manifesta também através do nosso eu verdadeiro. Só que, como nós ficamos muito aqui nesse plano horizontal dos afazeres do ter, o ser divino, a luz, ela quase não passa por nós, a luz do Cristo, a luz de Deus. A gente recorre pouco às forças do espírito e mais às forças da mente, às forças do ego aqui, do intelecto, da razão, enquanto que a força do espírito ela é muito maior. Então, quando o homem descobre, então, esse plano divino dentro dele, o eu verdadeiro, a centelha divina dentro dele, ele passa a perceber que não adianta ele recorrer às forças externas, porque a força interna dele é muito maior. É como se ele comparasse um pedaço de pau com, por exemplo, um outro objeto muito superior a uma simples madeira para uma bomba, por exemplo, um objeto pequeno e um objeto imenso. A força do espírito, esse objeto imenso, seja lá uma bomba, um avião, é muito maior do que um graveto para conquistar seus objetivos ou para ser feliz. A força do espírito é muito maior. Então, ele deixa de usar as forças da violência, força intelectual, e passa a recorrer às forças do espírito. Ele descobre que a força do espírito está no plano daquela que está. Então, quando o homem descobre que a força do espírito é muito superior e que ela não está no plano dos objetos, ela não está no plano horizontal, aqui, ó, do nosso contexto de vida, família, casa, apartamento, carreira, posses, não está nada disso, nossos estudos. Então, o terreno da verdadeira felicidade está no plano vertical. E esse plano vertical, que é o do ser, não é no terreno do ter e do fazer. E muitas das vezes nós somos viciados em ter e fazer. Muitas das vezes, e isso é um grande problema que a gente vivencia. Será decisivo para o homem buscador de mansidão. Então, quando a gente lê a frase de Jesus, bem-aventurados os mansos, diante dessa explicação, fica claro para nós que o homem que busca a mansidão, ele não pode se misturar à violência, às críticas, aos ataques e às manipulações. Ele se afasta disso, que elas estão sob o domínio do ego, do ter e do fazer. Elas se situam essas ações, né, da violência no plano horizontal, que não é dominado pelo ser, pelo espiritual. Quanto mais o homem busca a mansidão, ele estará vivendo a dimensão do ser, uma grande intimidade com Deus. E essa intimidade a gente busca dentro de cada um, está dentro de cada um de nós. Então a gente vive esse contexto, né, de muita crítica e ataque, muito ódio no Brasil, no meio da política que influencia, né, influencia nossas relações. A gente está no meio então de uma violência ideológica. E essa violência prende o povo, né, em um jogo dual de luz e sombra. É um grande jogo do bem e do mal. E grandes inimizades se formam daí. Mas essas coisas violentas, elas não duram. Tudo isso é chamado o espírito da força. Elas não têm origem no seu eu verdadeiro, no seu verdadeiro eu, na força do espírito. Então, o espírito da força que a gente está vivendo agora será substituído pela força do espírito, pela força do eterno em nós, que é Deus, pelo sopro divino. E aqueles que desde agora assumirem essa força, essa tal força do espírito,
que ele é universal e cósmico, é o Espírito de Deus em nós, então esses serão os legítimos herdeiros e possuidores da terra. Então essa frase de Jesus, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Só os mansos herdarão a terra. Porque a força do ego, a força do intelecto, da manipulação, não tem como sermos realmente herdeiros deste plano, da terra. E ele ainda diz assim, veja os impérios, né, do Alexandre o Grande, de Hitler, tudo acabou, os impérios da força. Muitas das vezes também a gente quer subjugar alguém, ou quer obrigar, por exemplo, um ser amado a estar ao nosso lado, usando a violência física ou mental, para subjugar alguém. Tudo isso é uma força falsa. É uma força falsa. Porque ela não mantém o ser a quem a gente recorre, a quem a gente quer, unido a nós. Porque ele está sendo obrigado, ele está sendo subjugado. Possuir algo ou alguém, ou possuir a terra, é só através da mansidão. É através do eu pleno com o ser, com Deus. Só através da não violência que nós poderemos possuir algo ou possuir a terra. Através da força do Espírito e não do Espírito da força. Ele também relembra aqui que lá na Bíblia diz: um dia o reino de Deus será proclamado sobre a face da terra, porque na plenitude dos tempos haverá um novo céu e uma nova terra. O homem, então, certamente ele será transformado. Ele começará a fazer uso da força do Espírito e ele será realmente manso. Isto é, não violento. Nada farão por meio de força bruta e tudo farão por meio da força espiritual. As coisas violentas, elas não duram, elas são passageiras. Verifica, por exemplo, como eu disse, os grandes impérios, as relações tóxicas, as relações violentas, tudo isso passa rápido. As coisas suaves têm duração garantida, embora a sua atuação inicial seja quase sempre lenta, imperceptível. Olha só quando a gente planta uma semente, uma árvore, como que ela demora. A força espiritual que está ali dentro, a força de Deus que está na semente, ela tem um prazo longo para se manifestar. As sementes das árvores da natureza mostram isso para nós. As rochas, elas demoram para irem se formando. Já a força bruta, né, o espírito da força, ele é veloz. Às vezes acha que a gente resolve alguns problemas com o espírito da força, mas na verdade o problema às vezes continua lá. Ele não é resolvido da raiz. E quando a mansidão predomina, realmente nós podemos ver resultados em que o ser divino se manifesta, o verdadeiro ser divino, através da mansidão. A mansidão, ela é uma força suave, ela traz vida, enquanto a força bruta, a violência, ela vai trazer a morte, a destruição.